Como a gente já viu alguns elementos com relação à seleção e priorização, que também pode ser usado aí para a seleção, vamos falar hoje da mediação. O que é a mediação? A mediação é usada quando se envolve mais de um pesquisador na aplicação desses critérios que a gente comentou antes, como os critérios de exclusão, inclusão e os critérios de qualidade de abstract, ou qualidade do artigo. Então, isso obviamente só faz sentido a gente tentar envolver várias pessoas quando a gente tem alguma limitação, uma limitação importante do ponto de vista de executar a pesquisa sistemática. Essa limitação tem a ver com grande quantidade de artigos, muitas das vezes, o pouco tempo, às vezes nem é tão grande o número de artigos, mas o tempo é bastante diminuto, ou se faz esse tipo de uso de vários pesquisadores quando você quer diminuir qualquer possibilidade de análise tendenciosa. Então, se você está dentro de uma área que existe essa possibilidade, você quer se precaver ou quer tornar o seu trabalho com um cunho de rigor científico bem incisivo, então está aí uma forma de tornar o seu trabalho mais aceitável do ponto de vista do rigor. Obviamente que a mediação ela vai diferenciar quando você tem a estratégia de envolver todos os pesquisadores lendo todos os artigos, ou, alternativamente, uma outra situação, é quando você tem muitos artigos, e aí você vai dividir um pedacinho para cada um. O primeiro caso, basicamente, é para a gente mediar conflitos. Então, se um pesquisador diz que um determinado artigo é bom, interessante, tem que ser estudado, e o outro diz que não é interessante, não vamos perder tempo, como é que a gente media esse conflito, né? Então, essa é uma das questões que a gente vê quando todos os pesquisadores estão lendo todos os artigos. Quando a gente divide o volume entre vários, o problema da mediação vem para outra situação, que é como é que eu faço a uniformização dos critérios. Um conjunto de critérios vai ser aplicado por uma pessoa, esse mesmo conjunto de critérios vai ser aplicado por outra pessoa em outro conjunto de trabalhos. Eu tenho que garantir que os critérios estão sendo feitos e aplicados de maneira uniforme. Então, eu preciso mediar esse processo para garantir isso. Para definir estratégia de decidir, você tem que levar em consideração, quando você tem vários pesquisadores, óbvio, sempre, né? A solução de incertezas e impasses. É muito importante que nesse processo leve a clareza das regras, então você aprimorar a aplicação, aprimorar o texto, aprimorar o entendimento sobre as regras e manter o método com o maior rigor científico possível. Desculpa. Dentro das duas formas que eu mostrei para vocês, de todo mundo ler tudo ou dividir, a divisão é aquela que é mais suscetível a erros. Então, a mediação, quando se fala de todos lendo todos, obviamente ela vai ser diferente e a gente pode estar querendo privilegiar esse tipo por uma escolha de fazer uma forma mais rigorosa. A mediação, quando todos estão lendo tudo, tem 4 formas. A checagem, especialistas, a discussão, ou melhor dizendo, rediscussão, uma segunda votação e contagem. Em algumas vezes eu tenho passos extras ou envolvendo recursos extras, outras vezes eu tenho uma forma de fazer já com os dados que eu disponho. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Checagem de especialista é basicamente pedir a outro pesquisador para usar, então, os critérios de inclusão e exclusão para poder avaliar se aquele texto vai ser ou não selecionado para estudo. Isso, então, vai exigir um membro extra e vai exigir um passo extra do teu processo de seleção. Discussão. Então, se eu tenho duas pessoas em conflito, uma forma de resolver isso é fazer uma discussão presencial ou não, pode ser só simplesmente uma troca de e-mails, mas pode ser uma reunião também, especificamente sobre aquele conflito, sobre aquele, talvez tenha sido um dos critérios, talvez tenha sido o entendimento do artigo como um todo, então isso vai
exigir um passo extra, que não tinha sido contabilizado antes. Duas formas de fazer. Terceira forma de fazer uma segunda votação. Ó, deu conflito, está incerto, vamos pedir para cada um reavaliar e cada um votar novamente, supondo que cada um tenha a isonomia de reavaliar o seu trabalho, sabendo que está em discussão e poder rever algumas das suas decisões. Isso pode sim ser suficiente para decidir. Por último, aí temos a questão da contagem. Então, a gente pode analisar de maneira objetiva os vários critérios, aí a gente usa já estas decisões e basicamente quantifica. Ah, tem uma maior quantidade aqui de exclusão e esse aqui é menos de inclusão, então a gente conta para saber se ó, pendeu mais para um lado, pendeu mais para o outro. Obviamente que isso só vai funcionar se você tiver um número ímpar de critérios e ou de pessoas fazendo a análise. Vejam, de tudo isso que eu estou colocando para vocês, um aspecto muito importante é você escrever isso, colocar isso no teu material, dizer que você está fazendo. Quando você registra isso, você está dizendo para o avaliador, aquela pessoa que está lendo o teu artigo, aquela pessoa que está lendo a tua dissertação, olha, esse cara seguiu aqui um critério, adotou um determinado procedimento. Para quê? Para que essa avaliação do que vai ser selecionado ou não possa ser reproduzida. Se eu usar o mesmo critério, o mesmo método de mediação, opa, eu possivelmente vou chegar nos mesmos resultados. Importante, então, é registrar o que está acontecendo. Só reforçando ali na questão da contagem. Se a gente não usou aquele critério de se tem uma exclusão, ela já é definitiva, a gente pode analisar assim, ó, vários critérios de exclusão, pondera, se tem uma exclusão absoluta e tem outro que é alguns incertos, alguém deu a definição absoluta, então exclui. Ou eu posso usar uma outra regra. Qual é a outra regra? Para excluir, todo mundo tem que excluir. Se não houver essa situação, então eu passo esse artigo adiante, para poder me aprofundar mais a ele. Outra situação, no caso para inclusão. Se mais de um falou que era para incluir, vamos incluir. Ou, alternativamente, se todos ainda estão incertos na questão da inclusão, eu ainda mantenho a inclusão daquele trabalho para futuros passos. Ou seja, houve dúvida, então nós vamos manter para que isso possa ser dirimido quando for feita a leitura completa do trabalho, ou nos próximos passos, se tiver algum outro tipo de análise qualitativa, enfim, se tiver alguma outra análise posterior, a mediação, na dúvida, se mantém. Essa é basicamente a regra. Por quê? Porque o texto escrito e a interpretação ela pode mudar muito. O conjunto de palavras, só o uso das palavras, só a análise somente das palavras e a análise somente da interpretação de uma única pessoa pode mudar, sim, ao longo do amadurecimento do próprio processo de seleção. Entrando aqui na questão, quando a gente divide o trabalho entre várias pessoas e cada um vê só um conjunto mínimo, nós vamos encontrar dificuldade de como uniformizar. Então, a uniformização ela pode ser feita com algumas estratégias. Pega um subconjunto de artigos. Uma forma de fazer isso é dos vários mecanismos de busca que você selecionou, e alguns tiveram vários hits, outros menos. Pega aquele menor e faz com que todos analisem todos aqueles artigos daquele pequeno conjunto de artigos. Todo mundo analisando, todo mundo vai estar usando os mesmos critérios. Aí você analisa o quê? As divergências. Quando houver divergências, vamos parar aqui, ó. Esse artigo, por que você analisou desse jeito? E você, por que analisou desse? Olha, eu consegui identificar dessa forma. E aí, nessa discussão, nesse treinamento, nessa uniformização, se tem que chegar a um consenso da melhor forma de aplicar aquele critério. Então, isso é um processo bem pedagógico
de uniformização dos critérios. E realmente é bastante útil, porque você vai perceber que você pode estar fazendo alguma interpretação diferente dos colegas. Se não tiver consenso, aí então você pode chamar um outro pesquisador, normalmente um pesquisador mais experiente, e dizer, olha, a gente não conseguiu analisar, porque eu estou interpretando desse jeito, está interpretando daquele outro jeito, os dois jeitos são possíveis e são aceitáveis. Tá, como é que se aplica isso, na verdade? Para esse caso aqui desse artigo, aí vem um pesquisador sênior e traz alguma informação que ajude a chegar nesse consenso. Ou, às vezes, até modifica-se um pouco o critério, para que ele fique mais claro, ou ele considere alguma coisa diferente. Daí, então, se todo mundo está treinado dentro de um conjunto mínimo e as divergências foram sanadas, parte do pressuposto, então, que todo mundo tem agora o mesmo entendimento. Se todo mundo agora tem o mesmo entendimento, então, agora vamos pegar, ó, tu vai fazer esses 1000 artigos aqui desse mecanismo de busca. Tu vai fazer desses outros 1000 artigos aqui deste outro mecanismo de busca. Como eu sei que vocês vão aplicar o mesmo critério do mesmo jeito, porque a gente já discutiu, todo mundo já tem o mesmo entendimento, então nos tragam depois o resultado para a gente juntar, porque é muito mais interessante eu poder estar analisando 2.000 artigos do que eu estar analisando um conjunto muito pequeno de artigos para fazer uma determinada seleção. Com isso, eu consigo ampliar bastante o meu espectro de artigos sendo revisados. Aí eu posso, nesses casos, alçar uma abrangência de, em vez de 3 mecanismos de busca, para 5 mecanismos de busca, para 7 mecanismos de busca, porque eu tenho uma força de trabalho e tenho uma uniformização da avaliação que eles estão fazendo. Mesmo fazendo dessa forma, o processo de uniformização, ele não garante 100% que todo mundo daquele momento em diante vai efetivamente executar a seleção com o mesmo pensamento. Por isso que, comparado com essa estratégia de divisão, com aquela estratégia todo mundo lê tudo, essa estrutura aqui, ela é menos rigorosa do que a outra. A outra, se mantiver divergências, elas vão aparecer e elas poderão ser tratadas. Se houverem divergências aqui, elas vão ficar escondidas e a gente talvez não consiga nunca identificá-las. Só que lá eu tenho uma situação que talvez eu tenha um conjunto menor, isso é factível fazer para um conjunto menor de referências, então talvez alguns poucos milhares. Aqui é mais aplicado como eu tenho aqui algumas dezenas de milhares, ou às vezes até centenas de milhares para poder fazer a minha seleção. Conforme a situação, conforme o quantitativo, eu vou lançar mão de uma estratégia ou de outra.